Ok, nós meditaremos na palavra do Senhor no tempo que nós temos, e esse já está um pouco avançado, né? Mas abra sua Bíblia para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Temos estudado essa carta, temos aprendido bastante com o que o apóstolo Paulo registrou aqui. E o versículo 1 e o 2 vai nos dizer o seguinte, olha só, 1 Tessalonicenses 4, 1 e 2, nos diz assim: finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus, que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo, e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade de nosso Senhor. Ok, irmãos, esse é o texto que nós iremos abordar nessa oportunidade. Já temos feito, isso, e se nós lêssemos o restante do capítulo, os próximos versículos, não faremos agora. O apóstolo Paulo vai fazer um recorte quanto a esse viver que agrada a Deus, destacando a área da santidade. Todos aqueles que foram alcançados, que foram salvos por Cristo Jesus, quanto à sua vida moral, quanto à sua vida sexual, deve existir pureza, deve existir santidade. Isso é o que o texto irá apresentar para nós na sequência. Mas como estamos avançando bem lentamente, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para apenas pegar essa expressão que está no versículo de número 1, onde diz assim: vivam para agradar a Deus, o viver para agradar a Deus, e aplicar de uma forma mais ampla no quesito ser igreja, no quesito a minha vida pessoal, tá? Então eu vou fazer isso, entendendo que temos uma oportunidade para relembrar e reafirmar verdades importantes, Normalmente não faço isso, mas vou fazer isso nessa ocasião, usando o texto para o pontapé inicial, e nos próximos domingos eu volto para o texto, Hoje nós vamos sair a partir desse tema, Como viver para agradar a Deus. Irmãos, quando nós falamos viver para agradar a Deus, nós estamos falando de algo que é muito usado, essa expressão, essa palavra, e é verdadeira, muito bíblica, que precisa ser explicado também, que as nossas vidas devem ser vividas para a glória de Deus. Isso é a mais absoluta verdade. O fim último do homem é glorificar a Deus, é se agradar em Deus, é realizar-se em Deus, o glorificando. Olha só Isaías capítulo 43, versículo 7. O Senhor está falando sobre o povo de Israel como propriedade do Senhor, e ele vai dizer o seguinte em certo momento, aqui Isaías 43, 7. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para minha glória. Fui eu quem os formou. Esse versículo irá apresentar o fim último das nossas vidas. O fim último da minha vida, o fim último da sua vida, não é encontrar a felicidade desse mundo. Não é a realização dos seus sonhos e projetos pessoais. O fim último das nossas vidas é glorificar a Deus, glorificar o nosso Criador. E como eu posso agradar o Senhor, como eu posso glorificar o Senhor, como a minha vida pode ser essa realidade, expressão dessa verdade? Em primeiro lugar, e é onde nós vamos destacar hoje apenas essa verdade, como ponto principal, que é: entenda a quem você pertence. Como glorificar a Deus? Como a minha vida pode agradar a Deus? Entenda a quem você pertence. Quando nós olhamos para o
todo da revelação, nós observamos que Deus é o Criador de todas as coisas. Há um bocado de correntes filosóficas, há gente que diz que Deus não existe, há outros que dizem que Deus existe, mas é tão longe que nem interfere em nada do que se faz real para nós. Mas, irmãos, nós confiamos no que a palavra de Deus diz. E essa palavra que é o referencial, que estabelece a verdade absoluta para nós, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é criador. Deus é aquele que cria todas as coisas. Deus, ele projetou e ele executou a obra da criação. É um projeto elaborado, é um projeto arquitetônico de um Deus sábio, de um Deus inteligente, de um Deus que fez todas as coisas com ordem, com decência e para um fim específico. Deus cria todas as coisas para que todas as coisas criadas possam trazer o que ao seu nome? Glória, honra. A criação existe para que ela reflita a realidade da existência desse Deus e viva cumprindo o seu propósito pelo qual Deus o criou. Então o nome do Senhor é glorificado com isso, é exaltado, é magnificado com isso. Tá? Então, quando nós olhamos para textos como, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, ao falar da criação do homem, o autor registra o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Observou aí o que está sendo dito? Nesse versículo é usado para defender a existência da Trindade, pois no plural a voz de Deus diz, façamos o homem, tá? No mínimo a plural para dizer façamos, né? E entendemos aqui o lançar de verdades, o lançar de luz da verdade de um Deus que se revela, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é esse o tema hoje, apenas gostaria de aproveitar a oportunidade, né? Mas é dito, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança atualizada vai dizer isso. E é interessante nós observarmos que esse aspecto de ser imagem, ser semelhança de Deus, ele é além do que algo essencial, além do que a essência. A essência aqui seria o seguinte: o homem, ele é imagem e semelhança de Deus, em primeiro lugar, porque ele é diferente de todo o restante da criação. Apenas o homem carrega em seu ser a essência de ser uma composição de emoções, intelecto e vontade. Nada na criação expressa emoção, intelecto e vontade. Apenas o homem que foi criado por Deus, mas é criado conforme a sua imagem e semelhança. Deus é um ser com emoção, intelecto e vontade. E ele compartilha isso, não com toda a sua criação, mas apenas com o ser humano. Só que o texto irá apresentar para nós algo interessante do aspecto ser imagem, ser semelhança de Deus, porque o texto vai dizer o seguinte para nós, olha só. Vou ler novamente, volto que eu vou ler novamente todo o versículo, porque a verdade apresentada pelo texto diz respeito muito mais a uma função. Olha só. Então disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Olha o que o texto diz, o que é ser semelhante a Deus. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Eu gosto muito desse texto,
porque ele apresenta para nós que, ligado ao aspecto de imagem e semelhança, está a função pelo qual o homem deve exercer, viver. E Deus é aquele que não apenas é o criador de todas as coisas, Deus é o sustentador da vida. Tudo que foi criado mantém-se em existência porque Deus sustenta a criação. E Deus, Ele é o sustentador da vida, e Deus é aquele que é o governador do universo. Deus é o regente, né? Essa palavra cai muito bem para falar do papel de Deus em relação à criação. Ele é o regente de todas as coisas. E parte da função dada ao homem está o aspecto de ser, junto com Deus, co-regente. O homem tem a responsabilidade de dominar essa criação, de explorar, de domar, de treinar. Isso diz respeito, né? O texto diz: os animais do mar, os peixes do mar, os animais domésticos, os selvagens, as aves do céu. Irmãos, fazer o que em parte tem sido feito pelo homem é uma ordem dada por Deus. E ao fazer isso, nós estamos refletindo a imagem de um Deus que domina a sua criação, que rege sobre a sua criação, tá? Então, esse aspecto é interessante. Então, vamos voltar para o tema principal. Eu não quero gastar muito tempo aqui, é apenas um início, né? Como que a minha vida pode glorificar a Deus? Como posso viver para agradar a Deus? Pegando essa expressão em Tessalonicenses. Em primeiro lugar, lembrando a quem eu pertenço. Então, eu pertenço a um Deus que é criador. Eu pertenço a um Deus criador que me fez segundo a sua imagem e a sua semelhança. Então, irmãos, eu fico assim, né, novamente, por falta da verdade que estabelece a referência, o referencial, os seres humanos estão perdidos. Porque o que tem surgido de ONG para defender baleia azul, o que tem surgido de ONG para defender borboleta borboleta multicoloridas, que vai ser extinta se não fizermos nada por elas. O que tem surgido de defesa, né, da árvore de espécie tal, porque se nós não cuidarmos e não espalharmos por esse mundo aí não sei quantos milhões de sementes, nós vamos ficar sem essa espécie fundamental. E assim, isso é reflexo de quem não tem a palavra de Deus como referência, para se basear, para se nortear. Só que o triste não é só ver essa realidade. O triste é ver que um bocado de crente se simpatiza com isso. Onde parece que a missão da vida começou e passou a ser o quê? A defesa de algum bicho, de algum negócio, de algum ser vivo, de alguma árvore, né? Eu me recordo, né? Mais ou menos um ano e pouco atrás, acho que, eu não sou bom com essas lembranças recentes, mas era, pelo menos ano passado foi, né? Eu não lembro agora o start para isso, né? O contexto, se era uma reportagem, se era um livro, o que era, eu só sei que o João foi muito contrário ao assunto do momento, que era, né, o cortar de uma árvore, que não pode cortar árvore. Eu falei, peraí, vem aqui, como é que é? As nossas escolas ensinam isso, não é verdade? Bonzinho é o ser humano que planta a árvore, mal é o ser humano que corta a árvore. Bonzinho é quem se propõe a alimentar todos os animais, e mal é aquele que domestica o seu animal, que bota ordem, bota limites, né? Bonzinho é aquele que lambe o cachorro na boca, deixa o cachorro lamber na boca, que dorme na mesma cama. Mal é aquele que diz, se você passar para cá, eu vou te ensinar que para cá você não passa. É aqui, ó, limite. Isso é o mal. Tem existido isso, irmãos. Agora, quando nós olhamos Gênesis capítulo 1 aqui, tá? Não entenda o seguinte, não estou dizendo que ser corregente com Deus é destruir a criação, não é isso. Não é isso. Mas deixe-me declarar algo
para resolver todas essas frentes que pode trazer para nós algum tipo de mal compreensão de tudo. A declaração é o seguinte: o ser humano não é capaz de destruir a obra de Deus. Tá? O ser humano não é capaz de destruir o que Deus fez. Nós vivemos um momento que parece que o sentimento está à flor da pele, onde o homem parece ser capaz de destruir o mundo. Dependendo das ações e das frentes, e se nós não bloquearmos isso, nós vamos ficar sem água. Irmãos, não vai acabar a água, não vai acabar a água. Não é verdade isso. A Bíblia diz que a água não vai acabar. Agora onde que diz isso? Livro de Apocalipse. Quando lá no fim dos tempos, os anjos trazendo e derramando sobre essa terra taças da ira de Deus, vai ter um anjo que vai derramar a taça, e essa taça vai afetar 1/3 das fontes de água doce do mundo. Ah, tá vendo aí? Vai ter água doce lá no juízo, lá no finalzinho. Não vai acabar a água, não. O que acontece são consequências por ações erradas, que vão trazer para o nosso microambiente, a nossa realidade, dificuldades, racionamentos, tá? Uma represa Billings, uma represa Guarapiranga, pode ser? Pode, não estou dizendo isso. Pode chegar um dia de você ficar uma semana sem água em casa? Pode, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós não podemos viver perturbados, achando que vamos morrer de sede, o mundo vai acabar a água. Então assim, eu ia trazer uma outra ilustração aqui, não se faz necessário, mas apenas para dizer que parte do adorar, do glorificar a Deus, do ter uma vida que agrada ao Senhor, está o domínio sobre essa terra, está o dominar, tá? E o domínio sobre essa terra envolve o cortar, o queimar, o abater, o domar, o proporcionar o cuidado com a vida, o zelo. Então, só para a gente, pontuar aqui, eu penso que uma grande cidade como a nossa fica distante alguns aspectos desse, de domar essa terra, os animais, porque tudo é muito urbano para nós. Mas um agricultor, ele agrada a Deus, ele glorifica a Deus, quando o seu pedaço de cultivo está bem zelado, quando ele domina aquela terra, quando ele consegue reprimir aquilo que é de erva daninha, para que pelo zelo e o cuidado, aquela espécie cultivada possa produzir os frutos necessários. Isso agrada ao Senhor. Deus fica contente com isso. Isso louva e reflete a imagem e a semelhança de Deus. Agora, deixa eu trazer para nós aqui, para chegar onde eu quero, Que vocês sabem que 9 anos aqui, de bobo, eu não tenho muita coisa, Então, exposição, explicação e aplicação. Vamos lá. Irmãos, embora cada um de nós não estamos aí inseridos em um contexto onde aplicar esses exemplos de bicho, de mato, em parte isso se aplica a nós. Por quê? Porque nós temos um presente que foi dado para o uso e serviço ao Senhor, que é esse nosso terreno aqui. Sabe quantos metros é o terreno da igreja, na escritura? Eu olhei hoje. 3.242, e tem mais 2 décimos aí. 3.242 metros quadrados é o nosso terreno. Isso é uma bênção, irmãos, assim, é um presente de Deus. Nós estamos tendo reuniões sobre o projeto de plantar a igreja, tudo. Eu não consigo ver como viável a nós, ou assim, eu não consigo materializar a nós com capacidade de um dia comprar um terreno desse tamanho para ser plantado uma outra igreja. Parece que é tão distante da gente, mas nós temos essa propriedade. Agora, deixe-me trazer você aqui para pertinho.
eu penso que nós precisamos refletir melhor o como agradar a Deus, olhando para Gênesis capítulo 1, com o cuidado do nosso terreno. Essa época do ano, chuva e calor, os matos crescem, olha, mais que cabelo. Eu corto o cabelo acho que uma vez no mês. Às vezes 40 dias, né, na correria, tudo, aí começa a subir para cima das orelhas, eu vou lá, né? O Clito corta 15 dias. Olha lá. Quer ficar bonitinho sempre, né? Mas deixa eu falar uma coisa. De 15 em 15 dias, o mato da igreja está parecendo um abandono. O terreno. Irmãos, nós precisamos nos unir mais em cuidado, em domínio daquilo que Deus nos deu como expressão de que somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nós pertencemos a esse Deus. Nós precisamos zelar melhor. Nós precisamos ter, né, esse cuidado. Eu sei que os irmãos sabem que eu nasci na roça, nasci em São Bernardo do Campo, mas com 1 ano de idade eu fui para a roça. Então eu sou mais da roça do que da cidade. Que eu gosto de plantar, gosto de colher, gosto de cavucar, gosto de passar veneno nos matos, não gosto muito de carpir não, né? Mas de roçar a grama, eu gosto de tudo isso. Só que nós precisamos estar envolvidos como um todo nesse cuidado. E por que eu estou falando tudo isso? Porque sexta-feira agora é um feriadão, né? Sexta, sábado, e nós precisamos ter um encontro aqui para organizar esse negócio, para dominar esse negócio aqui, Rony. Não subjugar esse mato aqui, vamos arrancar ele. Se você defende mato, venha para cá para você ver o que nós vamos fazer com eles. Vamos destruir esses matos, né? Precisamos ser intencionais nesse aspecto de ser imagem e semelhança de Deus, da forma de função. Precisamos, essa semana eu ouvi algo tão bacana de uma igreja, falando de uma igreja em Manaus, uma igreja batista, não é do nosso movimento, batista não sei de onde, mas é uma igreja grande, tá? Uma igreja grande, e todo o cuidado do prédio daquela igreja era de trabalho voluntário dos irmãos. Na verdade, existia uma escala dividida entre os irmãos. E aquilo, né, o testemunho que eu ouvi de um pastor que era de lá, não é alguém que, eu ouvi uma história, ele viu, ele foi lá. E ele falou que o que mais impactou nesse aspecto da coletividade envolvida foi que existia a equipe dos médicos para limpar a igreja. Médico, com a vida ocupada, a equipe dos médicos, a escala era de madrugada. Então, um determinado dia, não vou dizer qual, não vou dizer com que frequência, porque eu não sei, mas existia uma equipe de médicos que na madrugada ia lá na igreja para fazer a limpeza da sua parte. Nós estamos precisando distribuir melhor isso aqui, essa organização. Está pesado para alguns, eu sei, à disposição, mas eu acho que nós não podemos mais deixar a irmã Nisa, né, que tem tanto problema com dor, coluna, um bocado, vir toda semana, junto com o irmão Sebastião, e fazer a limpeza de praticamente tudo, ou de grande parte do todo. Gabriel, acho que eu estou há 9 anos aqui, Gabriel, eu acho que pelo menos há uns 6, não é isso? Pelo menos há uns 6 anos o Gabriel está fielmente, toda semana limpando, toda semana. Amém. Que Deus abençoe, que Deus lhe dê uma esposa e te abençoe daqui uns 25 anos, né? Daqui uns 25 anos. Mas, irmãos, percebe aqui? Nós temos que estar mais, vamos juntos. É uma responsabilidade nossa. Tá? E aí, domingo que vem, não é o café da Páscoa? Será maravilhoso, né, ter amanhã aqui, espero que seja um dia de sol, ter o tempo juntos, deixar as crianças correrem por esse terreno, brincarem por esse, limpo, faz parte. Então é uma lembrança aí para a gente, né, juntos. Quando nós nos propomos a ter uma vida que agrada a Deus, nós precisamos lembrar a quem pertencemos. Então, em primeiro lugar, pertencemos a um Deus que é criador.
Em segundo lugar, nós pertencemos a um Deus que é Salvador. Aqui já mudou. Aqui há um recorte feito sobre o todo da criação, que não se aplica a todos, se aplica a um grupo específico, o grupo dos salvos, o grupo dos que creram, o grupo dos que arrependidos confessaram a Cristo, e agora eles pertencem não apenas ao Criador, mas eles pertencem ao seu Salvador. Isso muda tudo também. Continuamos com a responsabilidade de dominar essa terra, de refletir a imagem e semelhança daquele que nos fez, mas como Deus Salvador, a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 2,9 que eu sou propriedade exclusiva de Deus. De Deus. Olha só, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, dessa forma, porque eu sou povo escolhido de Deus, porque eu sou propriedade exclusiva de Deus, vocês podem mostrar para as pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não apenas sou criatura de Deus, eu sou propriedade de Deus, eu sou filho de Deus, eu pertenço a esse Deus, e a minha vida passa a partir de então ser direcionada, ser redirecionada por um referencial absoluto. Ele é o meu dono. Ele é o meu dono. Eu continuo com a responsabilidade de refletir a imagem de Deus diante da criação, mas agora eu não faço isso de forma autônoma, de forma livre, fazendo do jeito que eu bem entender. Eu sou uma própria, eu tenho um dono. Esse comprar da propriedade, a Bíblia vai falar sobre isso, vai falar que em Jesus Cristo foi pago um alto preço. Nós somos adquiridos, nós somos comprados, nós somos redimidos por um alto preço. É o sacrifício, é o sangue que Jesus derramou na cruz. E agora que pertencemos a Ele, as nossas vidas devem ser vividas em qual direção? Na direção dEle. Fazendo o que Ele diz para fazer, vivendo da forma como Ele diz para viver. Olha só 2 Coríntios 5,15, falando sobre essa realidade de pertencermos a Ele pela sua morte, de estarmos achados nele. Como devemos viver? Olha aí. E Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Todo homem criado à imagem de Deus precisa refletir essa imagem diante da criação. Mas não é toda criatura, não é todo homem, não é toda mulher que tem a responsabilidade de viver para Cristo. Viver para Cristo, voltando o versículo de trás para frente, é apenas para aqueles que receberam, né? De trás para frente não, tem que ser na ordem para construir o que eu quero. Olha só, e Ele morreu por todos, para que todos possam não viver mais para si mesmos, é isso? Não, não é todos. Quem que não é para viver mais para si mesmo? Quem que é para viver por Cristo, que morreu e ressuscitou por Ele? Aqueles que receberam a vida de Cristo. É isso que o texto está dizendo. Há um recorte em toda a criação, que tem a responsabilidade de toda criatura, que tem a responsabilidade de refletir a imagem e semelhança de Deus diante da criação. Esse recorte, que é para viver para agradar a Jesus, é apenas para aqueles que receberam a vida dada por Jesus. Está falando dos salvos. Percebe aqui o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, aplica-se apenas à igreja, apenas aos salvos, que ele diz: finalmente, irmãos,
pedimos e insistimos em nome do Senhor Jesus, que vivam para agradar a Deus. Em outra parte, aqui mesmo em Tessalonicenses, em Efésios, em Colossenses, em tantos outros lugares do Novo Testamento, a expressão que nós possamos viver de modo digno do nome de Cristo. Uma vida que agrada a Deus é uma vida digna de ser vivida ao nome de Cristo, baseando ou pensando, vivendo para Cristo. E eu gostaria de ser específico, ser claro, e não ser geral, né? Até agora algumas aplicações sim, mas já pensou se eu acabasse a mensagem agora? Irmãos, que Deus te ajude, que Deus nos ajude a agradarmos ao Senhor com as nossas vidas. Todo mundo ia dizer amém, mas todo mundo ia voltar para casa e falar, como que eu posso agradar a Deus? Não é? Eu quero responder, eu quero fazer apontamentos de como a sua vida, se você está aqui, que recebeu, né, lá em 2 Coríntios, não precisa voltar mais, se você está no grupo que recebeu a vida de Jesus, você é convocado a viver para Jesus, e eu vou responder alguns aspectos de como a minha vida, de como a sua vida irá agradar ao seu, ao meu dono, aquele que me comprou. Então eu gostaria de abordar o aspecto da coletividade, e aí domingos que vem, o aspecto do singular, a sua vida pessoal, que é o que o texto vai falar sobre santidade, tá bom? Mas quando pensamos no fato de que sou propriedade do Senhor, de que a minha vida precisa agradar ao Senhor, como que isso se desenrola no coletivo? Coletivo é o grupo, a comunidade, a igreja, o corpo, o edifício de Deus. Como que a minha vida estará agradando a Deus em relação aos demais irmãos? Eu gosto de lembrar do que Efésios diz em capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3. Olha só, vamos pensar na sua responsabilidade diante do corpo. E ele diz assim, portanto, Paulo falando, né, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes, rogo-lhes, imploro a vocês, que vivam de modo digno do chamado que receberam. Como que eu posso viver de modo digno desse chamado? Sejam sempre humildes e amáveis. Não é o que a Bíblia vai dizer, não é o que Filipenses, nós estamos estudando Filipenses. Paulo vai dizer, ninguém se acha melhor do que os outros, pense nos outros. Em Romanos, Paulo vai dizer, né, ninguém acha que é superior a ninguém. Aqui Paulo vai dizer. Então a minha vida agrada a Deus na coletividade, quando em primeiro lugar existe o quê? Humildade. Reconhecimento de que eu não sou mais ou melhor do que você. Quando nos nossos tratos nós somos amáveis, precisamos de amabilidade, precisamos ser tratáveis, precisamos falar a verdade sempre, mas com amor, precisamos ser tolerantes e pacientes uns com os outros em amor. E a ideia aqui não é suportar os erros do outro, não é isso, né? No sentido de aguentar, eu não aguento mais, já foi 2 vezes, o meu limite é 3, eu não suporto, não é isso. O ser suporte, o suportar é ser um suporte, é ser um apoio para o irmão, nas suas fraquezas, nas suas necessidades, dizer assim, pode se apoiar em mim que eu te ajudo, eu aguento. Aquele que é maduro na fé, precisa ajudar o outro, ser um apoio, ser um suporte. Tolerar, envolve tudo isso. Mas o que eu gostaria de tratar é o próximo versículo, né? Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Irmãos, essas expressões, algumas palavras aqui, mudam todo o entendimento, ou precisa mudar todo o nosso entendimento. Primeiro, o apóstolo Paulo vai falar de uma unidade. E a primeira verdade aqui é que essa unidade não é criada pela igreja, não é criada pelo pastor, não é criada por ninguém.
essa unidade, ela existe, entre nós. Essa unidade é uma realidade existente, fazemos parte dela, porque ela foi criada pelo Espírito Santo de Deus. O pecador distante, separado das promessas, alheio da vida que Deus dá, foi atraído em Cristo Jesus pelo agir do Espírito Santo, e ele foi inserido, ele está unido a um grupo que também foi alcançado e trazido pelo Espírito Santo. Então essa unidade você não criou. Não tente inventar a roda que já está existindo. Não é possível criarmos unidade do Espírito. Não é possível criarmos um vínculo, algo que nos prende ao outro e a Deus, porque isso é obra de Deus, mas ela já existe. E como que nós lidamos com isso? Com a responsabilidade de fazer tudo o que for possível, aí sim, para quê? Para se manter unido. É responsabilidade nossa. É algo que precisamos desenvolver muito mais do que, se der eu vou. Não, se der você não vem não, porque não vai dar. Não vai dar. Porque se der, ou se eu quiser, isso não soma. Faça todo o possível. Irmão, se cada um de nós viver realmente a intencionalidade de fazer o que for possível pelo vínculo da paz, pela união que o Espírito criou, muda muita coisa. Muda muita coisa. Então, a minha vida vai agradar a Deus quando, no aspecto de coletividade, eu me esforçar para manter a unidade da igreja. Unidade não é uniformidade, viu? Não é. Uniformidade é quando você tem, de repente, uma peça, uma caneta. Vamos pegar uma ideia de uma caneta, Eu tentei achar uma caneta que não achei, mas não tem problema. Todo mundo visualiza mentalmente uma caneta. Uma caneta é feita dentro de um projeto, dentro de uma forma, e ali, é injetado plástico, injetado no que diz respeito ao tubinho externo. Vamos pensar numa Bic aí. E milhares de canetas são feitas, tudo da mesma forma. Isso é uma realidade de uniformidade, o nome para isso. Igreja, o projeto de Deus nunca foi que igreja fosse uniformidade. Não é. É unidade, é diferente. Se a gente fosse falar em canetinha, Tem canetinhas e canetões, Caneta de bico fino, caneta de, Vamos pensar aí, já que eu usei, nem tinha pensado de trazer isso aqui. Mas, irmãos, a igreja é uma realidade de pessoas diferentes, com dons diferentes. Você quer ver ter diferença? É você reunir um grupo de crentes para resolver um problema. Ou vamos criar alguma coisa aqui para solucionar algo. Meu amigo do céu, o que não vai faltar é a opinião de, no meu ponto de vista, para atingirmos esse fim que todos desejamos, o caminho é por aqui. O outro diz, não, é por aqui. O outro diz, não, é meio por aqui, meio por aqui. O outro diz, não, é reto. E como lidamos com tudo isso? Entendendo que o que Deus espera de nós é unidade. É somar com aquilo que Deus tem me proporcionado, é ouvir em humildade, é agregar, é lançar luz, mas é lutar por isso. Igreja não pode ser um ambiente onde tudo tem que ser do seu jeito, porque se não for do seu jeito, você muda e vai para outro lugar. Não faz isso não, nem chegue para cá com esse pensamento. Que nem é do meu jeito, se fosse do meu jeito ia ter umas mudanças. Mas não tem que ser do meu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. E Ele já deixou como. Então, irmãos, respondendo, como a minha vida agrada a Deus no quesito coletividade? Lutando pela unidade criada pelo Espírito. Me esforçando. Então, algumas outras perguntas para responder ainda isso, para lançar luz. Como eu sei se eu estou lutando pela unidade do corpo? Pergunta boa,
Tem que lutar pela unidade do corpo para que eu agrade o meu Senhor. Tá, mas como que eu sei se eu estou lutando pela unidade do corpo? Aí eu vou dar vários exemplos aqui. Primeiro, priorize o estar juntos. Irmãos, é prioridade. Prioridade de quem pertence ao Senhor não é no dia do Senhor, domingo após domingo, ou a maioria dos domingos. Preste atenção que eu não estou dizendo alguns domingos, eu não quero ser desleal com a própria palavra. Mas prioridade para quem pertence ao Senhor não é estar passeando aí na maioria dos domingos, não. Passei de tudo quanto é raio de proposta. Menos na igreja, menos somando na igreja. Não é a vontade de Deus. Essa não é uma vida que agrada ao Senhor. O contrário é verdadeiro. A prioridade do meu domingo, dia do Senhor, é fazer para o meu Senhor aquilo que Ele espera de mim. Há dezenas de situações, às vezes, em que nós somos impedidos. O irmão Roberto Gonçalves mesmo. Hoje ele não está porque ele teve que visitar o afilhado, né, lá no hospital do M-Boi Mirim. Pastor, vou tentar chegar, não sei se chega. Irmão Roberto, dê toda a assistência que é necessário lá. Que Deus abençoe. Não é possível. Não estou defendendo isso. Mas, sendo possível, o que eu devo fazer? Priorizar. Pais, olha os pais que esteve aqui, né? Mais uma vez. A prioridade não é o bem-estar do filhinho. Não é. A prioridade é estar junto com o filhinho na igreja. Isso agrada a Deus. Vai ter momentos em que eu vou ouvir, pastor, hoje não vou porque não está bem, porque normal. Mas não pode ser uma frequência o estar reunido, somando, sempre stand-by. Sempre uma coisa que pode mudar às 4h53. Não, irmãos. Pode acontecer de mudar, mas não pode estar tão vulnerável. Como que eu sei se eu estou lutando pela unidade do corpo? Você tem orado pela igreja? Para que Deus abençoe, para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos encoraje. Você tem orado? Como que eu sei se eu estou lutando pela unidade do corpo? Você tem somado com o andamento do estudo proposto? Ou dos roteiros a qual nós estamos propondo como irmãos? Esse é o caminho para crescermos em conhecimento do Senhor. Por exemplo, Filipenses. Você está estudando Filipenses? Eu sei que o ideal é todos os dias nós estarmos estudando, lendo, fazendo as tarefas. Eu sei também que tem dia que o ideal não é possível. A realidade, inclusive do esquecimento, se faz presente também. Não é verdade? Não vou ser hipócrita dizer que não. Teve dia que eu esqueci. Não lembrei, já foi. Mas eu tenho feito o que é possível para somar nessa direção. Eu estou lutando pela unidade do corpo. Mais um aspecto aqui, a gente finaliza a reflexão. Eu estou contribuindo com fidelidade e generosidade? Irmãos, às vezes nós erramos em achar que esse aspecto, ele é periférico. Né? O que é algo periférico? É algo que está às margens, né? Existe o que é mais importante, que é central, e existe as questões mais periféricas, que a gente vai lidando assim qualquer hora a gente vê sobre isso. O aspecto de contribuição para com a casa de Deus, seguindo os princípios deixados pela palavra do Senhor, não é um aspecto periférico das nossas vidas. É central. É central. A bênção de Deus e os princípios dados a isso é muito claro. Deus abençoa de uma forma singular aquele que é generoso, aquele que não está apegado, preso a isso.
Eu fico pensando às vezes, seria bacana, né? Existir uma igreja só com gente que não contribui. Seria lindo, não seria? Primeiro, que não ia ter um prédio, porque não ia dar conta de comprar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pensar. Assim como nós ganhamos aqui, eu cheguei aqui há 9 anos atrás, não sei se houve participação em campanhas dos irmãos para a aquisição do prédio, eu acho que não. Para outros momentos, com certeza. Mas vamos lá. Irmãos generosos foi lá e doou tudo para essa igreja, para esses irmãos que vão congregar lá, que não contribuem financeiramente. Como que seria? Será que iam sentar num banco limpo? Ou primeiro, não ia ter banco. Não ia sentar num banco limpo porque sem contribuição não compra nem o produto de limpeza e o pano para limpar. Não é verdade? Cafezinho, ia ter um cafezinho? Ia ter a luz? Não, ia estar cortada, né? As Eletropaulo ia estar suspenso. Por quê? Alguns meses. Percebe que é assim, é impraticável. Isso não tem nada a ver com posicionamento teológico. Não, dízimo é para o Antigo Testamento. Não, dízimo não tem nada a ver com isso. Isso é falta de generosidade, de disposição, de fidelidade, de entendimento de que eu agrado ao meu Deus nessa área quando eu somo, quando eu contribuo. Precisa, irmãos, entendermos que a realidade se faz de atitudes intencionais. E aí quando nós pensamos no coletivo, mas saindo do ambiente de igreja, eu quero falar do ambiente familiar. Como homem, eu sei se a minha vida está agradando ao meu Deus como homem. Então vamos lá, como homem casado. O que a Bíblia diz sobre o homem casado? Que você é o camarada que vai sair cedo e vai trazer o sustento de casa. É o que a Bíblia diz. Hoje nós estamos vivendo uma inversão. É a mulher que vai buscar e o homem que fica mais esperando. Não vou entrar nesse aspecto da mulher trabalhar fora, não é hoje o assunto. Eu quero ser específico até certo ponto com os exemplos, mas geral, porque o texto não me dá liberdade para isso. Mas, irmãos, eu reflito a imagem e semelhança de Deus. E agora, eu reflito agradar ao meu dono Salvador, entendendo que cai sobre os meus ombros essa responsabilidade. Então, meu amigo, é hino. Se precisar cavar asfalto com enxadão de borracha para plantar batata, vai. Vai, porque Deus está te chamando para isso, já te chamou. Como que o homem, como esposo, agrada ao Senhor? Quando, seguindo os princípios bíblicos, ele ama a sua esposa. E amor não é o que se sente, é o que se faz. É o que se realiza por. Levando em consideração que na relação familiar, ela é a parte mais frágil. Não quero esperar da sua esposa aquilo que você aguenta, camarada. Né? O homem é um bicho ruim, viu? E a gente aguenta muita coisa. Aguenta, serra os dentes assim, ó, passa umas raivas e suporta. Aí a gente às vezes quer esperar o quê? Da esposa essa mesma resistência emocional, física. Não dá, não pode. E para alguns Deus ainda deu um auxiliador mais frágilzinho ainda, igual uma porcelaninha, né? E agora, como que a minha vida como homem agrada a Deus? Como pai, olha só, pais de novo, hein? Eita, Clinton, hoje sobrou, hein? Como que a minha vida agrada a Deus como pai? Se o seu filho não vê um amor, seu pai ou mãe, por Deus, já errou. Vai ensinar o quê? O que você vai ensinar para ele de verdade, de valor, quando diante das oportunidades da vida você não prioriza Deus? Você não prioriza ser fiel a Deus. Você não prioriza o estar junto. Já perdeu, já foi marcado como um ferro quente na mente e no coraçãozinho dele, que quando as circunstâncias parecer mais importante, o que é que se negociará? Os valores
da unidade. Somente Deus é capaz de quebrar essa marca que às vezes, inconscientemente, nós deixamos. Mulher, ixi, não vai nem falar das mulheres hoje, né? Dá muito pano para manga. Mas mulher, como que você glorifica a Deus? Primeiro, entendendo que não é você que vai apontar o caminho. Deus não deu isso para você. Não quero manipular Ele, não. De dar direção, de conseguir o jeito, de que você quer se lascar na vida. Então, arruma um peso desse para carregar. A responsabilidade da sua casa é sua. Pronto, tu vai caminhar por alguns dias. Vai se ver no esgotamento físico, no esgotamento mental, sem desejo de viver a vida. Por quê? Porque você está querendo assumir uma frente que não é sua. Viva de forma a cumprir o seu propósito, ser uma auxiliadora idônea, com sabedoria. Não estou dizendo que a mulher não pode somar, não pode contribuir, falar, de forma alguma. Sábio é quem tem uma mulher sábia e conversa, e dialoga. Filhos, tem poucos filhos aqui, né? Saíram tudo, né? Opa, tem um aí. Filhos, como que a minha vida como filho agrada a Deus? Olha, pronto, olha, tem filhos, rapaz, Trifena e Trifosa está lá atrás, rapaz. Espera aí, vou até beber uma água. Primeiro lugar, aqui, filhos, você quer morrer cedo? Ou você quer viver mais? Quer viver mais? Quer aproveitar a vida? Efésios capítulo 6. Eu não lembrei do texto. Eu nem achei que ia ter filhos aqui, Desliguei-me. Mas vamos lá. Efésios capítulo 6. Acho que 4, 3. Vamos juntos aí. Ok. 3. Volta 2. Vamos ver. 1. Pronto. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a se fazer. Alguém tem dúvida disso? Não. Mas você quer sair desse caminho? Você quer, né? Tá, então vamos lá, Ele ainda continua instruindo. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com... Qual que é a promessa do filho obediente que honra pai e mãe? Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Tem muitos jovens morrendo cedo porque descumprem esse mandamento. Só que não é só viver muito tempo não, viu? Porque viver muito tempo, mas viver lascado é terrível, não é? É viver bastante tempo, mas viver bem. Tudo lhe irá bem. O que o texto diz? Tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Às vezes a gente deixa de compartilhar exemplos pessoais, né? E entendo que temos que ter cuidado de fazer, porque às vezes a gente só usa exemplos positivos para falar da gente, né? Positivo, 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 de repente você nem percebeu, você se pintou como o bonzão, né? E isso eu tenho cuidado de não fazer. De vez em quando eu me envolvo nas coisas, é para falar dos meus erros, né? Mas, irmãos, falando aqui uma coisa, se tem uma realidade que eu olho para a minha vida e sou cercado de bênçãos que me faz ir bem, é por causa desse mandamento aqui, Eu sempre fui muito arteiro em casa, muito arteiro, de futucar enxame de abelha, de ficar botando maribondo debaixo do copo para brigar, de ficar fazendo todas as coisas, né? Cortar as plantas boas, sempre fui muito arteiro. Se tivesse silêncio e eu não tivesse aos olhos dos pais, podia saber que eu estava ou com fósforo na mão, ou com qualquer coisa, né? Pronto para fazer uma arte. Mas eu nunca fui desobediente.
duramente. Quase com 18 anos em casa. Eu saí próximo de completar 18 anos. Então, até ali, quando surgia qualquer situação assim de, às vezes, né, os primos, os colegas ali, os amiguinhos da escola, né, amiguinho, né, 15, 16 anos, ou vamos tomar banho no rio, lá no fulano, na represa do fulano. Mãe, eu vou tomar banho com os fulanos lá. Não, não quero que você vá. Pronto, eu não ia. Ficava bravo, não vou falar aqui, não, né? Ah, tudo bem, mãezinha, né? Não, não gostava, mas eu não ia. Então, como que a minha vida como filho, na posição de filho, dentro da casa do meu pai, eu agrado a Deus? Quando eu sou obediente. Quando há uma atitude de respeito, de ouvir. Quer se dar mal, saia dessa rota aqui, ó. Vai se quebrar. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Eu espero ter respondido algumas questões de como nós glorificamos a Deus, agradamos a Deus. E até esqueci, né? Mas esse quadro aqui, ó, deixa eu me colocar aqui. Grande, né? Grande e bonito. Esse quadro aqui é o compromisso nosso da igreja, é o pacto da igreja. E é interessante observarmos que o que temos pregado em Tessalonicenses, o que Filipenses, o que Efésios, o que a Bíblia diz, nós dizemos aqui, ó. Por quê? Porque nós vou ler aqui, ó, comprometo-me. Quem que está dizendo aqui? Você que é membro do corpo. Você que foi salvo, você que tem a vida de Cristo e quer viver para Deus. Olha só, então eu me comprometo diante de Deus e de vocês, vou ler aqui, ó. Projeto aí também. Com o auxílio do Espírito Santo, ou seja, olha que dependência do Espírito Santo. Não é força do braço. Mas eu me comprometo com o auxílio do Espírito Santo a andar juntamente no amor cristão. Então não é um resultado de consequência. É causal. Ou seja, é propósito, né? Não é de causa e consequência, é propósito. Errei aqui a ordem. Andar no amor cristão não é porque você estava indo e aconteceu, não, é uma decisão que tomamos. Olha só, comprometo-me com o auxílio do Espírito Santo a andar juntamente no amor cristão. Comprometo-me a trabalhar para o progresso desta igreja, no conhecimento, na santidade, no conforto e na espiritualidade. Eu comprometo-me, irmãos, a sustentar os cultos desta igreja, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina. Comprometo-me a contribuir liberal e regularmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para o anúncio do evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter uma devoção, olha só, particular, uma devoção familiar. Como que a minha vida glorifica o Senhor? Quando pessoalmente eu sou devoto a Deus. Quando eu leio, quando eu oro, quando eu estudo a minha palavra. Quando lá em casa existe essa realidade familiarmente. A educar os filhos, e aí segue, tá bom? Conforme os irmãos sabem, nós vamos pregar na parede ali fora, para ficar bem visível a todos. Mas irmãos, que Deus nos abençoe, que as nossas vidas possam ser expressão de um compromisso de agradar a Deus. Espero vocês, para quem realmente, se for possível, quarta-feira, às 19h30. Sexta-feira, eu sei que tem gente que já tem vários compromissos, tem gente que vai trabalhar, mas você pode? Vamos juntos estar aqui para a gente avançar no zelo e cuidado com o patrimônio da igreja? E assim por diante, irmãos. Que o Senhor nos abençoe, tenha um bom retorno para casa, uma noite tranquila de descanso para a glória do Senhor. Pai, nós te louvamos e nós te adoramos, ó Deus, reconhecendo que a tua graça nos chama não para a vida inativa, não para o ócio, mas para a atividade santa e intencional de vivermos e refletirmos a imagem do Senhor Jesus Cristo.
Nos ajude, ó Deus. Todos nós aqui, nós estamos falhando em alguns aspectos. Todos nós. Somos pecadores. E quando nós caminhamos no piloto automático, nós vamos nos distanciando. Nós vamos nos esfriando. Mas te louvamos porque a tua palavra nos mostra a rota novamente, o caminho novamente. Tua palavra mostra onde nós estamos errando, ela nos corrige, ela nos exorta, ela nos disciplina. E nós fomos lembrados hoje que as nossas vidas precisam agradar o Senhor. Nós somos chamados para isso. Nos abençoe e oramos no nome de Jesus. Amém. Ao toque do piano e uma oração silenciosa nós estamos encerrados.